Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o universo aí de pós-venda de concessionárias. A gente está falando sobre pontos críticos que levam o cliente a abandonar o nosso pós-venda, a derrubar a nossa taxa de retenção. Nós já falamos num vídeo anterior sobre o primeiro contato e hoje eu quero falar sobre outros dois motivos que fazem com que o nosso cliente acabe indo embora. Um dos motivos é quando chega o término daquele período de gratuidade da mão de obra ou de peças da primeira, segunda, terceira revisão. Cada montadora tem aí o seu plano de manutenção, seja por tempo, seja por quilometragem, seja por horas de funcionamento, tanto faz, mas cada uma tem o seu plano. E normalmente as montadoras hoje implementam programas para deixar mais competitivo a venda do automóvel, programas que elas beneficiam, subsidiam alguma coisa. Algumas montadoras têm primeira, segunda manutenção 100% realizada, paga pela montadora, gratuito para o cliente. O cliente não paga nada, a montadora arca com peças e serviços do que está preconizado, claro, no manual de revisão. Outras montadoras, elas arcam com a mão de obra. Olha, a primeira, a segunda revisão, a mão de obra da revisão é paga pela montadora, gratuita para o cliente, e ele arca com as peças, sempre levando em consideração o plano de manutenção. Já outras montadoras, elas arcam com as peças. Não, a peça da primeira, segunda, que basicamente é óleo, filtro de óleo, algum dreno, retentor, alguma coisa simples ali, né? A gente arca com esse custo, a montadora paga isso e o cliente paga só a mão de obra. Tanto faz, né, qual é o plano que a tua concessionária, a marca que você representa, tem. A questão é que ao término desses programas, que podem ser só a primeira revisão, outras vão até a terceira revisão, tem marcas aí que a troca do óleo, por exemplo, até a sétima, nona troca do óleo não tem mão de obra, ou às vezes não paga nem o óleo. Então, cada uma tem os seus planos. Mas o que ocorre é que, ao término desse programa, a partir o último momento em que o cara tem acesso à mão de obra, ou à peça, ou à integralidade dos dois, a próxima ele arca com tudo. Se ele tinha o benefício de não pagar a mão de obra, quando isso acabar, ele vai passar a pagar peça mais mão de obra. Quando ele tinha a gratuidade das peças, na próxima que ele perdeu tudo isso, ele paga toda a mão de obra que ele já pagava, mais peças. E para aquele programa que ele não pagava nem peça nem mão de obra, na próxima revisão, quando se encerrar, ele paga tudo. E isso é um choque para o cliente. E ele acaba, quando chega na hora de conhecer os custos, né, ou em valor investido para essa manutenção, essa revisão, é um susto para o cliente, porque realmente ele ficou 1 ano, 2, 3, né, 10, 20, 30 mil quilômetros ali, 100, 200, 300 horas, usufruindo, fazendo as revisões, usufruindo do veículo com um custo por quilômetro rodado, né, ou por hora de funcionamento reduzido. E agora ele tem que arcar com tudo. Nesse momento, alguns clientes acabam abandonando o pós-venda de concessionárias. E isso acontece muitas vezes porque nós não preparamos o nosso cliente para isso. Então, desde a compra, né, quando ele compra o veículo, a maneira como nós passamos essas informações, elas não preparam o cliente para o que tem lá na frente. Na hora que ele está ali comprando, a gente fala assim, olha, vamos pensar no meu exemplo aqui, ele não vai pagar a mão de obra das 3 primeiras revisões. Então, quando ele está comprando o veículo, eu vou passar para ele, olha só, é grátis.
a mão de obra aí das primeiras 3 revisões é grátis, só paga as peças lá. E às vezes, por desconhecimento, na maioria das vezes, às vezes por atropelar um pouco os processos e às vezes sim por uma displicência muito forte ali, acaba falando, ah, não tem custo, é só óleo que troca ali, não vai pagar nada mais por isso. Quando na verdade a gente sabe que cada manutenção periódica dessa tem sim, além do óleo, que é comum em todas, outras peças a serem substituídas. E sim, a concessionária também oferta outras coisas em cada visita do cliente. Então, a gente não prepara nada disso na hora que está vendendo o veículo. Já é um erro. Ah, mas se eu preparar, ele não vai comprar o carro. Olha, se nós realmente não estamos conseguindo fechar negócios, porque estamos informando de maneira correta o que é pago pelo cliente e o que é pago pela montadora, e se nós não fazemos dessa maneira correta, perdemos a venda para o cliente, para uma outra marca, então é porque tem alguma coisa muito errada na nossa área comercial. Esse é um ponto que a gente já tem que ter ciência. Se isso realmente é o que está inviabilizando a venda, falar correto o que é pago e o que não é pago pelo cliente, algo está muito errado na área comercial. Outro ponto, não preparar isso nesse momento, não tem como voltar atrás. Já entregou o carro, já não preparou. Mas aí tem entre ele receber o veículo novo, e nesse momento, na entrega técnica, nós já podemos prepará-lo. Então, a primeira revisão agora ocorre com X tempo, X quilometragem, X horas de funcionamento. As peças são essas que o pessoal vai substituir. Lá a mão de obra, no nosso caso aqui, ela é paga pela montadora, prepara o cliente ali e entrega o veículo. Às vezes já não fazemos isso também ali, segundo momento em que já se perdeu a oportunidade. Da hora em que o cliente sai com o carro do nosso concessionário até ele vir fazer a revisão, o carro, o veículo, a moto, o caminhão, a máquina, o que for, até fazer a primeira revisão, a gente tem um tempo. Pode ser 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, vai depender aí do uso, né, daquele veículo. Tem um tempo bom e nesse tempo a gente não se comunica com o cliente. É uma pena, porque é um momento de ter ali uma régua de relacionamento e um dos contatos é preparar ele para o que vai acontecer ali na frente. Também não fazemos terceira oportunidade de perdas. Terceira oportunidade perdida que a gente tem de preparar o cliente. E aí ele vem fazer a tal da manutenção. E quando ele faz as revisões e ele sim recebe lá a tal da gratuidade da mão de obra que é paga pela montadora, e aí ele vem fazer a primeira, depois ele vem fazer a segunda, ele vem fazer a terceira, então ele usufruiu do nosso exemplo aqui, as 3 primeiras revisões com mão de obra paga pela montadora. Em todos esses 3 momentos, em nenhuma das visitas, nós alertamos para que a próxima teria algum tipo de pagamento executado pelo cliente. Não falamos, não preparamos ele, principalmente na terceira, né, que a quarta já teria isso. E o que é pior, quando ele vem fazer as revisões, a gente chega e diz para o cliente, olha, foi de graça, a mão de obra é de graça, só não paga nada. Quando não é verdade. A mão de obra ela teve sim um custo, tem um valor incrível para o veículo e para o cliente, porque traz benefícios para o cliente, e esse preço, o preço dessa mão de obra foi pago pela montadora. A gente não fala que aquilo foi pago, tem um valor de tanto e foi pago tanto. A gente, foi de graça. A gente não prepara de maneira nenhuma, desprepara inclusive o cliente. Aí na quarta revisão, quando ele liga, quando ele manda uma mensagem, quando ele chega na nossa concessionária, a gente vem e apresenta o preço da mão de obra numa revisão já mais avançada, que tem uma quantidade de horas maior de trabalho a ser executado, um preço cheio para o cliente, e aí ele toma um susto e ali acaba abrindo mão da nossa pós-venda, da nossa experiência, da nossa expertise. Por quê? Porque ele não tem dinheiro?
Não, porque nós ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 momentos que tivemos para prepará-lo e deixamos para o último momento. E aí, no último momento, não fomos capazes de convertê-lo. Então, quando a gente perde ao término desses programas de manutenção, seja dando mão de obra, seja dando peças ou ambas por algum período, custeados pela montadora, ali a gente acaba perdendo alguns clientes. Outro ponto em que a gente acaba perdendo o cliente é quando ele chega ao término do período de garantia. E ele pode acabar o período de garantia ou pelo término mesmo, 1 ano, 3 anos, 5 anos, a cobertura da garantia ela encerrou, então ali ele tem mais esse direito, então as peças que são orçadas têm que ser pagas pelo cliente na sua totalidade, ou ele perde essa garantia porque por algum motivo agente externo, uso incorreto ou não realização das revisões periódicas faz com que a cobertura da garantia não exista mais, não seja mais assistido aquele veículo por essa garantia. Tanto um quanto o outro, a partir de agora o cliente tem um custo total da manutenção. E muitas vezes eles, então já não tem mais garantia, eu vou fazer fora mesmo. E aqui vale a mesma lógica para o que nós falamos da revisão, mão de obra ou peça sendo custeada pela montadora. Aqui às vezes a gente passa um período trocando peças em garantia e eu dizendo, não vai, não te custa nada, não vai, não, essa é de graça, está dentro da garantia. Sem informar para o cliente que aquilo sim tem um preço, aquela peça, que aquela mão de obra também tem um preço, falar o quanto que é e falar que isso está sendo pago pela garantia, que é daí a importância do período de garantia, né? Como ele é importante para o cliente, como aquilo é uma grande apólice seguro para o nosso cliente. Ainda bem que ele tem feito todas as manutenções em dias que mantém o veículo, além de manter o veículo em dia, poder, cada nova manutenção poder rodar mais 10.000 quilômetros, mais 12 meses, mais 100 horas de funcionamento sem problema algum, também ainda continuar com essa pólice ali de proteção valendo para o veículo dele. A gente deixa isso para trás. Aí quando ele perde uma dessas, por algum desses motivos, ou pelo prazo mesmo, porque negligenciou algo, ele acaba abandonando o nosso pós-venda. A gente perdeu uma oportunidade, uma não, né? Centenas de oportunidades de valorizar, de mostrar os benefícios de ter essa pólice forte junto ao veículo, junto ao nosso cliente, no período em que ele está coberto pela garantia. Cada visita do nosso cliente é uma oportunidade de valorizar, de mostrar os benefícios dos nossos serviços, das nossas peças, do que nós estamos cobrando. Se nós não fazemos isso, o cliente não vai ver valor e vai nos abandonar. Sucesso, muitas vendas e até o próximo bate-papo. Tchau, tchau.